Atos capítulo 27, versículo 9. Se alguém está do seu lado sem Bíblia, por favor, apresente a ele para que ele possa acompanhar o texto. Atos 27, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: E havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximavam o fim do outono, e Paulo tratou dessas questões com os oficiais do navio. Agora, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Uma vez o salvo em terra, descobrimos que estávamos em uma ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade, por ser um dia frio e chuvoso, e fizeram uma fogueira na praia para nos receber. E então Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, e uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. E quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. E o povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. E perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. E aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. E Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. E então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. E com resultado fomos cobertos de presentes e honras. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todo o suprimento necessário para a viagem. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Viagem. A vida é uma grande viagem. Nós estamos nessa terra peregrina, temos um tempo determinado, não sabemos o dia, a hora que iremos partir, mas nós estamos numa grande viagem que tem uma rota, que tem um início e terá um fim. Todos nós que viajamos, traçamos nossa programação, geralmente no Waze. É algo mais fácil quando nós não sabemos a nossa localização. Nós colocamos o ponto de destino e o Waze, ele calcula isso e te dá as melhores rotas que devemos seguir. Nós escolhemos o destino da nossa viagem, mas não a maneira que chegamos lá. Muitas vezes nós planejamos e queremos alcançar os nossos objetivos rápido, mas muitas vezes elas não acontecem conforme desejamos. Sofremos imprevisto, como por exemplo um pneu furado. Imprevisto, como por exemplo o engarrafamento que atrapalha a nossa vida, ou quem sabe uma tempestade que é necessário você parar o seu veículo para que o destino você possa chegar seguro. Os imprevistos na vida, na viagem que temos nesse mundo, acontecem. O que nós podemos pensar é que o coração do homem ele faz planos, mas como diz a palavra, é do Senhor que vem a resposta. Nós entramos em uma sociedade, imaginamos que vai dar certo, e muitas vezes isso não acontece. Entramos e realizamos um casamento e muitas vezes planejamos e oramos e buscamos que esse casamento seja um casamento vitorioso, e muitas vezes a tempestade da vida conjugal, ela bate forte. E se nós não formos resistentes, se nós não formos persistentes, se nós não tivermos um objetivo no nosso coração, muitas vezes essa viagem não chega ao final, ela não é bem sucedida. Assim também planejamos a nossa carreira, sonhamos com um concurso, com um emprego, com um trabalho, e muitas vezes no percurso da vida ficamos desempregados, notícias ruins aparecem de uma hora para outra e aquele planejamento não acontece conforme desejamos. E muitas vezes nós planejamos muitas coisas, mas elas acontecem até de uma forma completamente diferente. Isto é a vida, é o percurso da vida, é a viagem, é a rota que nós traçamos nesse mundo. A nossa vida, ela é realmente uma viagem que nós temos no nosso coração o desejo de chegar ao final, mas a vida às vezes nos prega, nos dá alguns imprevistos, prega algumas peças. Por exemplo, pessoas que amamos, jovens ainda na idade,
nos deixam. Talvez uma mãe, um pai parte antes do tempo, poderia ter ficado mais um pouco para ver o neto, mas não foi possível. Muitas vezes nós planejamos, sonhamos, mas a vida realmente é uma viagem. Nós vamos descobrir isso no livro de John Bunyan, que escreve o livro chamado Peregrino. É um livro maravilhoso, quem não leu tem essa oportunidade de ler. A vida cristã, os desafios, e ele vai trazendo exatamente isso, a vida é uma viagem. Nós temos também como o livro da Odisseia, que também traça a vida como uma grande viagem. Então pensamos assim, começamos e vivemos altos e baixos, doenças, enfermidades, acidentes, imprevistos, acontece a todos nós. O texto que nós acabamos de ler nos mostra Paulo com um desejo de ir para Roma, e ele estava querendo fazer a obra de Deus, e infelizmente algo acontece nessa viagem, mesmo diante de um tempo ruim, de uma dificuldade muito intensa, o navio sofre uma grande dificuldade. Eles têm então que parar e precisam então se proteger, fugir um pouco da rota que eles estavam, e alguns outros imprevistos acontecem, como o caso de Paulo. Ele é mordido por uma serpente, algo que não estava previsto. Há uma expectativa que Paulo venha perder a sua vida, porque a serpente o mordeu, mas nós vemos que ele mesmo assim vence toda aquela dificuldade. Isso, para a gente pensar um pouquinho, isso não estava planejado no roteiro de Paulo, isso não estava no script, não era desejo dele. Mas algo nos chama a atenção nesse texto, e eu quero fazer aqui uma colocação, uma alegoria do drama que nós vivemos na vida. Essa viagem tem muito a nos ensinar, ela tem muito a nos mostrar como nós podemos lidar com as tempestades que vêm sobre nós, imprevistos, situações que nós não imaginávamos, situações que nós não esperávamos e nos pegam de surpresa. E nos colocam muitas vezes em situações encurralados e não sabemos o que fazer, e diante do desequilíbrio emocional, psicológico, nós surtamos, nós afundamos num vale de emoções, num vale de tristeza, num vale de angústia. Mas a palavra de Deus tem algo bom para nós nessa noite. Ele tem uma resposta para a tempestade que talvez esteja surgindo na sua vida, ou quem sabe ainda não surgiu. Mas você está num círculo, você está caminhando em uma direção, você está numa rota que imprevistos podem acontecer com todos nós. E o primeiro ponto que nos chama a atenção desse texto é do versículo 9 ao versículo 20, do capítulo 27. Nós vamos ver que na tempestade da vida, nós precisamos estar atento a alguns sinais. O que nos diz esse texto é que havia uma advertência. No versículo 10, nós vamos ver o que acontece. Diz o seguinte: e disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante, haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Paulo aqui faz uma advertência aos homens que estavam dirigindo aquele navio. Paulo tinha entendimento muito bem de como seria aquele percurso. E o mais interessante é que, apesar desse aviso, apesar dessa dica, apesar dessa orientação, advertência que Paulo dá aos comandantes desse navio, ele não é atendido, ele não é levado em consideração. Havia um comandante que preferiu dar orientações, seguir a demonstração de outros e não de Paulo. E o que nós podemos aprender, amados irmãos, com isso é que muitas vezes nessa tempestade da vida nós precisamos estar atentos aos sinais. Muitas vezes os problemas acontecem sobre nós por uma falta de discernimento, muitas vezes por falta de cuidado, de um entendimento de como a vida pode ser levada. Paulo havia advertido que haveria provavelmente um tufão que iria trazer prejuízo, que iria trazer dificuldade ao navio. Paulo era um homem entendido, conhecia, tinha cultura, sabia muito bem sobre as questões dos mares e das pescas, mas ele não é levado em consideração, ele é simplesmente desacreditado. Diz o texto no versículo 11 que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Ele não ouve a orientação que poderia acontecer uma desgraça, que poderia acontecer uma situação difícil.
E aí, irmãos, nós precisamos pensar um pouco nessa noite. Quem despreza conselhos daqueles que andam com Deus, que conhece a Deus, que teme a Deus, é provável que a sua vida vá de mal a pior. Os conselhos, muitas vezes, e as orientações dadas, e muitas vezes desprezadas por pessoas que muitas vezes não querem ouvir a verdade, e não querem mudar a rota da sua vida, querem permanecer no erro, vivendo o erro, compartilhando do erro e daquilo que a palavra de Deus diz, que precisa ser mudado e retirado de nossa vida. Provavelmente pessoas que não ouvem conselhos, orientações da parte de Deus, terá a sua vida um desastre muito grande. E aí nós começamos a pensar nesse descrédito, quantas vezes filhos choram porque não ouviram o conselho dos seus pais. Quantas vezes nós olhamos a orientação de uma mãe para sua filha em relação ao namoro, e muitas vezes, por não dar ouvido, entram numa tempestade intensa. Quantas vezes do púlpito da igreja, da palavra de Deus pregada e ensinada, é dada advertência para mudar de vida, para mudar de comportamento. A palavra vem de encontro à necessidade de controlar a língua, de controlar a fala, de controlar a vida. E muitas vezes por falta de obediência, por falta de conselhos, de não ouvir conselhos, o que é possível acontecer é simplesmente tristeza, sofrimento e desgraça. Quantas pessoas hoje estão completamente perdidas porque não ouviram o conselho nem da igreja e nem do seu pastor, estão longe de Deus, estão vivendo o sofrimento da sua alma porque não quiseram ouvir conselhos. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Versículo 12 vai dizer que todos estavam ali envolvidos com aquela situação, e a maioria deles era de opinião que partissem, que o navio fosse, caminhasse. Vamos seguir, não vamos dar ouvido a Paulo, não vamos dar ouvido o conselho dele, não vamos parar nem para pensar nessas coisas. E o que nós temos é que nem a maioria nem sempre é discernir a vontade, e o que é correto, e o que é a vontade de Deus. E podemos ver isso na vida de Sansão. Sansão, ele simplesmente faz uma festa pelos costumes da época, e dali, daquela festa que ele começa, vai desencadear a derrota completamente da sua vida, porque não seguiu as orientações e os conselhos. Quantos jovens, por receberem a orientação, não use drogas, usam e se perdem. Quantas vezes nós orientamos aos jovens, adolescentes, não participe de balada, não cuidado com as companhias, cuidado com quem você anda, e por falta de não ouvir conselhos, simplesmente recebem sobre a sua vida tempestades, dificuldades, que vão trazer tristeza e angústia para o seu coração. Então, o primeiro conselho que eu quero dar a você nessa noite, que diante das tempestades que possam vir sobre a sua vida, procure conselhos, procure pessoas, gente de Deus, gente honesta, gente que vai te dar conselhos que vão te abençoar, que vai ajudar a levantar a sua vida, que vai ajudar a te dar um caminho certo. Não seja orgulhoso e nem vaidoso, achando que você pode controlar, pode ter domínio de uma situação, porque se você fizer isso, provavelmente você vai perder uma oportunidade de se livrar de uma grande tempestade em sua vida. A segunda item que nos chama a atenção em relação a essa tempestade é que nas tempestades da vida precisamos nos posicionar como encorajadores. Do versículo 21 ao versículo 44, entre o 21 e o 22, nós vemos que a tempestade, Paulo encaminha as pessoas para a vida. Mesmo que a situação sendo difícil, Paulo está naquele navio, está vivendo agora ali a turbulência, as dificuldades que estavam acontecendo. Quando tudo parecia perdido, a esperança havia se dissipado, Paulo se posiciona como um agente de vida. Paulo se coloca contrário àquela situação. Paulo se coloca numa posição, amados irmãos, positivo. Ele simplesmente não fica, eu te avisei, eu não falei, olha aí, eu disse que o navio ia afundar, eu disse que ia dar errado, eu disse a vocês, está vendo, a culpa é de vocês. Paulo não se posiciona dessa forma. Paulo se coloca como um encorajador, como alguém que diz, olha, não funcionou, levanta a cabeça, vamos caminhar. E muitas vezes nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus, homens de fé, homens que pensam e confiam nos milagres, nós precisamos muitas vezes na tempestade se posicionar dessa forma, e não como o mundo que não tem esperança.
Então, amado irmão, você que vive a tempestade do desemprego, você que vive a tempestade das lutas diárias, das finanças que estão sufocadas, você precisa levantar a sua cabeça e ter um pensamento positivo dentro da sua casa. Você, esposa, você precisa ser não uma acumuladora de pedra ou de peso sobre a sua família, mas você precisa ser aquela mulher sábia que edifica a sua casa, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, mesmo quando tudo parece estar sendo perdido. Você precisa ser alguém que encoraja, alguém que levanta, alguém que ergue, e não que afunda, e não que coloca pedra para ficar mais peso. Isso eu quero incluir também os homens, que muitas vezes as coisas acontecem e a família precisa de alguém para guiar, precisa de alguém para dizer: é por aqui que nós vamos. Precisa de um líder para se colocar de pé e dizer: olha, as coisas não estão indo bem, mas nós vamos vencer essas dificuldades. E não ficar afundando e colocando culpa, é dela, é dele, é isso, é aquilo, tentando arrumar desculpas. Quando nós temos e vivemos a tempestade da vida, nós precisamos nos posicionar com um sentimento de encorajamento. No versículo 22 nos chama a atenção, é que na tempestade, nós precisamos abandonar o medo. Havia uma tensão acontecendo ali, havia uma dificuldade muito grande que eles estavam vivendo, e aquilo estava incomodando o seu coração. E ele diz: mas tenha bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Olha que palavra abençoada de Paulo. Paulo está dizendo: as coisas estão difíceis, nós vamos afundar, nós vamos ter uma tempestade e vai dificultar toda a nossa vida, mas olha, tem bom ânimo, porque ninguém vai se perder. Amados irmãos, poder de Deus na boca de um crente é através de uma palavra de fé. Quando nós confiamos e declaramos com confiança, com convicção de que a nossa vida precisa ser transformada, e infelizmente isso acontece muito. Há pessoas que vêm ao culto, ouvem, entra no ouvido e sai por outra, na segunda-feira continuam a viver a mesmice. E nós falamos isso pela manhã sobre a fé morta, uma fé que ouve, mas que não produz ação, uma fé que ouve e não faz diferença, uma fé religiosa que vem ao culto, mas ele não leva o culto para casa e nem leva para a sua vida diária. Essas questões, amados irmãos, diante das tempestades da vida, precisam trazer em nós um pensamento de que o medo é o inimigo da fé. Há muitas pessoas que se colocam com um pensamento de derrotados, porque o medo congela, o medo não faz ele avançar. Tudo bem, o desemprego bateu, a doença está aí, o que vamos fazer? Vamos tratar, vamos correr atrás, vamos buscar o remédio, vamos buscar a saída, vamos buscar o milagre, vamos buscar o emprego, vamos buscar o empreendedorismo, vamos dar o nosso jeito. Mas sentar e chorar, deixar que o medo envolva e consuma a nossa vida, não é uma atitude de alguém que tem fé. A fé, ela nos impulsiona a vencer o medo. O medo é o inimigo da fé. O medo só aumenta a sensação de perigo, de drama, de dificuldade e de incerteza. Então, amados irmãos, você nessa noite, se está vivendo uma tempestade em sua vida, eu não sei qual a área, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus está dizendo: não tenha medo, confia, o milagre vai acontecer para a glória de Deus. Essa convicção que Paulo tinha: o navio está afundando, nós vamos se perder. Ele diz: tem bom ânimo, iremos afundar sim, mas ninguém vai se perder. Homem de fé. E é isso que nós precisamos ter, irmãos, diante do dia mau, diante das portas fechadas, diante de tudo que parece estar desmoronando, erguer a nossa cabeça e confiar em um Deus que tem um controle sobre todas as coisas, que nós não podemos ficar perdidos como baratas tontas, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer, reclama com um, reclama com o outro, reclama com um, reclama com o outro, chora aqui, chora ali, chora lá, e isso não se resolve, não se chega a uma conclusão. O que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos, é olhar para os céus e dizer: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É isso que nós precisamos, de uma palavra de encorajamento, e que o medo seja botado de lado. No versículo 29, vai dizer o texto da palavra de Deus, que eles colocam então âncoras. Olha o que ele diz: e temiam que, se continuassem assim, seríamos atirados
contra as rochas da praia, e por isso lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Eles então tomam atitude, a tempestade está violenta, o barco está sendo levado para mais o lado da terra, e eles tinham medo que aquela ventania, aquela tempestade derrubasse o barco e jogasse o barco contra as pedras. E o que eles fazem? Eles jogam âncoras para que o navio estivesse firme. Eles jogam âncoras para que o navio estivesse simplesmente fixo e a tempestade não trouxesse nenhuma dificuldade para ele. E aí, irmãos, nós precisamos pensar: que âncoras são essas? Muitas vezes a tempestade bate na sua casa, bate no seu casamento, bate na sua vida, bate na sua saúde. O que você faz? E você sabe que a tempestade vem para destruir tudo. E o que você faz? Continua a navegar, continua a avançar, continua a fazer as mesmas coisas, não vai mudar o seu jeito de ser, não vai mudar o seu costume. Você está vendo que o seu filho está caminhando para o caminho ruim, você está vendo que as coisas estão acontecendo e você está perdendo o controle. O que você faz? Deixa acontecer? A Bíblia diz que eles jogaram âncoras, e essa âncora nós podemos dizer a âncora da fé. Nós precisamos olhar o dia mau com a esperança de que o dia mau vai passar. O dia mau virá para todos nós. Não pense você que não haverá dificuldades, ela virá para todos nós. Mas a questão é: em quem você está firmado? Está firmado em Cristo? A âncora poderia ser também a âncora da oração. Firmar a minha vida e a minha esperança, em vez de estar reclamando e questionando a Deus ou as pessoas, eu dobrar os meus joelhos e buscar a Deus para que esse milagre aconteça e essa tempestade passe e eu possa viver em paz. Nós podemos também pensar numa âncora da certeza. Paulo disse: é necessário, que as coisas muitas vezes aconteçam conosco para produzir nós fé e esperança. Muitas vezes a tribulação e a tempestade, ela não vem para nos destruir, ela vem para nos fortalecer. Mas a questão é: o que você faz com a tempestade que vem sobre a sua vida? Esses sinais que nós falamos no início precisam nos chamar a atenção, irmãos. Os sinais que a tempestade está chegando e que pode destruir o seu navio, o seu barco, precisa ser algo que você tenha sensibilidade de perceber. Se você tem gastado mais do seu tempo vendo novela do que lendo a palavra de Deus, isso é um sinal. Se dentro da sua casa você não está tendo diálogo nem com seu marido, e nem com a sua esposa, e nem com seus filhos, e eles estão mais ocupados com o celular do que com você, isso é um sinal. Se a sua família não sente prazer de sentar à mesa para desfrutar o pão, isso é um sinal. Se algo está acontecendo na sua área financeira e você tem visto que as coisas não estão mais caminhando bem, as contas sempre ficam no vermelho e as coisas têm dado errado, isso é um sinal que você precisa parar, para repensar. E muitas vezes, porque nós não paramos para ouvir os sinais, nós caminhamos para dentro de uma tempestade, para o olho do furacão, e depois queremos pedir socorro. E é mais interessante que às vezes Deus até manda pessoas para nos orientar, palavras, orientações, como foi o caso de Paulo. Paulo disse: olha, não vamos, porque vai acontecer e vai ser um desastre para todos nós. Mas não quiseram ouvir. A terceira característica que nos chama a atenção nessa noite e última é que as tempestades da vida, nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. Algo que deve nos motivar no dia mau, irmãos, é a nossa fé e a certeza que Deus cuida de nós. Se nós não tivermos fé no dia mau, o que adianta vivermos uma vida cristã? As coisas estão difíceis, as portas estão fechadas, as coisas estão caminhando ruim. Nós precisamos pensar: Deus tem um controle até da tempestade na minha vida. E provavelmente essa tempestade vem por um propósito, para nos ensinar e para nos mostrar coisas novas. E o que nós podemos testemunhar nesse texto, e o que nós podemos observar, é que eles são levados para uma ilha, uma serpente morde a mão de Paulo, todos começam a pensar que ele vai morrer, que ele vai inchar, que em questão de algum tempo ele vai cair duro. Isso não acontece, isso é uma surpresa no meio de todos, porque havia um julgamento. Falaram o seguinte: bom, se ele conseguiu se livrar do naufrágio, ele não vai conseguir fugir da serpente. E aí, irmãos,
Quero te dizer uma coisa: há muita gente que está torcendo para ver você parar. Há muita gente que está torcendo para ver a sua vida acabar. E principalmente é o diabo que veio matar, roubar e destruir. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida achando que nós construímos e fazemos do nosso jeito, e nós esquecemos que existe uma batalha espiritual à nossa volta. Nós perdemos esse discernimento. As pessoas que estavam ali estavam imaginando que Paulo iria morrer porque a serpente o mordeu, e já fizeram um pré-julgamento. Vai ser questão de tempo, e provavelmente na sua vida pode ter alguém torcendo para que você desista, para que você pare, para que você afunde. E o texto vai nos falar que eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto de repente. E isso é uma realidade para todos nós. Nós temos um inimigo de nossa vida, mas a palavra de Deus nos dá esperança. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a fé que nós precisamos exercer. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu acredito que Paulo tinha essa convicção no seu coração. Não era o naufrágio, nem a serpente. E Deus deu a ele vitória, deu a ele convicção. E às vezes algumas pessoas ficam preocupadas com feitiçaria, com macumba, com isso e aquilo, que não sei o quê, tem medo, tem preocupação. Nenhuma serpente é mais poderosa, mais terrível, poderia tirar a vida do homem de Deus. E assim também a tua vida nesta noite, meu irmão. Nada, nenhum mal chegará à sua tenda, se você confiar no Senhor, se você tiver a fé voltada ao Senhor, e de você entender de que Deus é o centro da sua vida. O que você precisa sair daqui nessa noite, a nossa palavra é uma palavra de encorajamento, de que não importa a tempestade que você está vivendo, ouça os sinais, observe o que está acontecendo, tenha convicção de que você precisa jogar algumas âncoras da fé, âncoras da oração, âncoras da confiança, por que os dias sejam tenebrosos. E o que nos chama a atenção ainda nesse texto, preste atenção nisso, as mesmas pessoas que começaram a achar que Paulo ia morrer, e que havia uma maldição sobre ele, porque eles falam assim: se ele conseguiu fugir do naufrágio, ele não vai conseguir fugir da serpente. Eles achavam que era a mão de Deus pesando, trazendo justiça sobre a vida de Paulo. E o texto nos diz algo maravilhoso. Paulo chega em Malta, ele é acolhido por um homem que leva para sua casa, e esse homem era o homem mais importante da ilha. Na sua casa, alguém é curado através da oração de Paulo, e as pessoas, os doentes, começam a caminhar para casa para ser curado por Paulo, e Deus começa a operar na vida daquelas pessoas. O milagre começa a acontecer no meio daquela casa. E eu quero dizer para você, a vida não, aquela viagem não tinha sido planejada. Ela começou mal, ela foi para um momento terrível, porque a serpente mordeu Paulo, mas o fechamento dessa viagem, louvado seja Deus, diz o texto que Paulo deixa a ilha, porque as pessoas ficaram gratos, e tudo que era necessário para a viagem, ele recebeu de todas aquelas pessoas. O que eu posso dizer a você nessa noite, é que a sua tempestade pode se transformar em uma grande bênção para a sua vida. A tempestade que você pode estar passando hoje, ou venha passar amanhã, ela pode se transformar em um projeto de Deus, que você nem imagina, porque muitas vezes a tempestade ela forma as nuvens, o barulho, os trovões, mas às vezes tudo aquilo tem um propósito, tem um objetivo, nada está perdido. Nada está esquecido. O homem principal da ilha, o pai de Públio, é curado pela oração de Paulo, porque esse navio teve que parar, foi mordido por uma serpente e chegou dentro de uma casa para ser bênção. Creia nisso nessa noite, confie nisso nessa noite. Vá para casa sabendo que a sua tempestade pode se transformar em uma grande bênção nas mãos do Senhor. Mas não esqueça, não desista. Pense sempre, Jesus Cristo é a nossa única esperança. A oração, a fé e a certeza que nesse mundo tenebroso que nós vivemos, e um mundo de confusão, de violência, de portas fechadas, de incertezas, as tempestades que sobrevêm a nós, na área financeira, na área familiar, na área da saúde, na área da vida,
Deus pode transformar o seu naufrágio em uma bênção para a sua vida. Feche seus olhos e nós vamos falar com Deus. Pai querido, Tu és um Deus de esperança. Tu faz do caos o milagre. Tu faz do nada a existência. Tu és o grande eu sou e tem a última palavra nesta noite. Eu quero te pedir, ó Deus, e orar pela vida dos Teus filhos que aqui estão. De uma forma especial, orar por cada amigo visitante, por cada irmão em Cristo, que talvez esteja vivendo uma área confusa, uma área de tempestade e angústia da sua vida. Nós não sabemos o que está provavelmente acontecendo, mas nós cremos, ó Deus, que o milagre pode acontecer para a glória do Teu nome. Podemos testemunhar no texto de hoje, ao qual desfrutamos de que essa tempestade houve sinais, não ouviram sinais. Essa tempestade, ó Deus, levou para uma calamidade ainda maior, mas o Teu filho foi poupado e ao mesmo tempo aquela perdição se transformou em uma grande bênção. Pai querido, que cada coração nessa noite seja impactado pelo Teu Espírito, que a dor, a perda, o sofrimento, a angústia se transformem em uma grande bênção para a glória do Teu nome, que as portas fechadas se abram para a glória do Teu nome, que aquilo que talvez seja confuso dentro de casa, aquilo que seja desentendimento dentro de casa, possa ter paz, alegria e restauração para a glória do Teu nome. Que os filhos, ó Deus, a casa, os netos, a família sejam abençoadas diante dessa viagem, dessa vida que temos nessa terra. Guarda as nossas famílias, ó Deus, guarda a nossa casa, a nossa vida, o nosso sustento e abençoa os Teus filhos para a glória do Teu nome. Perdoa, Deus, os nossos pecados e receba a nossa gratidão. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.